Boa tarde, meus irmãos. A paz de Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês, com cada um que está nos visualizando online, nessa maneira criativa que a tecnologia nos dá. Mas o mesmo Deus e o mesmo Espírito que está conosco nessa tarde, aqui nesse local, está com você na sua casa, na sua sala, onde você está nos visualizando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós temos uma palavra de esperança, apesar de tantas dificuldades que nós estamos vivendo. Eu gostaria de iniciar esse tempo com a leitura do Salmo 118, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Deus é o nosso refúgio. E nós estamos aqui crentes, fiéis, sabendo que Deus é o nosso refúgio, e que o homem não nos pode fazer nada, nem homem, nem vírus, porque a misericórdia dele dura para sempre. Mesmo que realmente possamos ser acometidos de algum problema, sabemos que o homem não é a solução, mas Deus é a solução nas nossas vidas. E vamos iniciar esse tempo, um tempo de reflexão, um tempo na presença do Senhor, com uma palavra de oração. Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais uma semana, Senhor, que tu nos deste. Talvez uma semana com dificuldades, mais ou menos, mas nós te agradecemos porque em todos os dias tu foste nosso Senhor. Tu és o Deus dos deuses. Tu és aquele, Senhor, em quem nós nos refugiamos. Porque a tua fidelidade, a tua misericórdia, ela dura para sempre. Nós te agradecemos porque chegamos até aqui esse domingo e queremos celebrar o teu nome, Jesus, por tudo aquilo que tu és, por aquilo que tu fazes e aquilo que vais fazer, Senhor, em nosso meio. Abençoa a cada vida que está, Senhor amado, visualizando essa transmissão, que tu possas estar, Senhor, tocando no seu coração nessa tarde, ajudando, Senhor amado, nas dificuldades, animando o coração, libertando, Senhor, corações de tudo aquilo, Senhor, que não é da tua vontade. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos e lhe pedimos que tu fales conosco ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nessa tarde eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Já faz um tempinho que eu não prego sobre este texto. Talvez você já tenha ouvido várias vezes esse texto. Alguns dos versículos dessa parte da Bíblia provavelmente você tem ouvido com mais frequência. Mas eu gostaria de novamente relembrar esses versículos e que eles possam falar aos nossos corações. O tema, ou o texto que eu vou ler, se encontra em Jeremias, capítulo 19, ou melhor, capítulo 29, não é? Nós vamos ler até o versículo 14. Os últimos versículos dessa passagem são muito mais conhecidos. Mas antes de citar esses versículos conhecidos, eu gostaria de ler a passagem toda, porque ela esclarece muito melhor qual é o contexto em que essas palavras foram ditas. Portanto, Jeremias é um profeta de Deus. Ele, na realidade, presencia, infelizmente, o cerco a Jerusalém e a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, e ver o exército de Nabucodonosor levando
os príncipes, levando o povo de Judá cativo para a Babilônia. E é esse o contexto. O povo já tinha sido levado para a Babilônia, no capítulo 29. E de repente, Jeremias toma, não ele, né, mas Deus toma uma atitude, utilizando Jeremias, uma atitude assim bem fora do comum. E eu gostaria de ler esse trecho neste momento com vocês. Jeremias, capítulo 29, diz o seguinte: são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia o seguinte, a carta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Irmãos, é um texto que está no meio de uma cena bastante dramática na vida de Judá, de todas as tribos do sul, e é complicado por vários motivos. Às vezes nós, dizemos, mas, ou pelo menos aquilo que o povo poderia dizer: por que nós estamos sendo exilados para a Babilônia, o nosso inimigo? Olha que fim terrível. E era realmente uma situação bastante dramática. Agora, vamos levar em consideração que o povo de Judá foi levado para o cativeiro, isso é bíblico, como consequência das suas próprias atitudes e decisões. Portanto, nós não podemos entender o cativeiro de outra forma, a não ser uma medida, antes de ser de Nabucodonosor, era uma medida de Deus. Tanto é que, inesperadamente, o profeta escreve uma carta ao povo que está no exílio. Jeremias não foi para Babilônia, mas ele estava lá em Judá, Jeremias sofreu bastante, justamente porque era um profeta que profetizava o exílio.
Mas o rei não queria saber, os profetas, os falsos profetas não queriam saber, e só davam palavras de esperança num tempo que viria uma grande desgraça sobre o povo de Deus, de Judá. Pagou um preço muito grande por isso. E sempre dizia: eu não vou mudar a minha palavra porque ela vem de Deus, e Deus me diz que Nabucodonosor vai levar cativo o povo de Judá para Babilônia. Irmãos, ao serem levados para a Babilônia, o povo de Judá foi destituído, foi tirado várias coisas dele. Foi tirado o templo, foi tirado o rei, foi tirado a terra, foi tirado os sacerdotes, o sacerdócio no templo. Só não foi tirada uma coisa. Judá saiu de Jerusalém, da sua terra, que era uma terra prometida. Para isso Deus também nunca abriu mão, mesmo porque a gente vê que ele iria trazer de volta. Mas é incrível que Deus deixou esse povo ir para uma terra estranha, em que foi tirado muito da sua dignidade, porque deveria falar outra língua para se comunicar, deveria estar no meio de gente com outros hábitos. E o povo de Israel tinha uma ideia muito pessoal de santidade, em que eles tinham sido separados e eles eram o povo especial de Deus, porque Deus estava na origem do próprio povo. Bom, essa lição foi bastante dura para eles, porque eles foram para essa terra estrangeira. E um judeu fora de Jerusalém é um judeu que parece que não era completo, ele precisava estar na sua terra, ele precisava ter o seu tempo, ele precisava ter todas as suas coisas. Mas eu disse que uma coisa não foi tirada do povo de Judá, que foi justamente a lei dos profetas. Muito mais a lei, livro da lei. De Judá levaram consigo a lei. Eles tinham a palavra de Deus. A única coisa que eles tinham era a palavra de Deus. O interessante dessa carta que Jeremias escreve é uma profecia escrita através de uma carta. E é interessante que o próprio Deus, ele começa, se você perceber lá no capítulo 29, no início do capítulo 29, no versículo 4, quando começa a ser escrita ou lida a carta, no versículo 4, é Deus falando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Então, irmãos, é o seguinte: o povo de Deus, ele pode sofrer castigos, ele pode sofrer embaixo da mão de Deus pelas suas próprias atitudes. Eu não quero aqui fazer uma ligação direta com toda a situação que nós estamos vivendo, ainda que eu gostaria de aplicar a uma situação em que nós estamos, em que nós não prevíamos, e que de repente a nossa vida ela fica completamente transtornada pela situação. Mas eu gostaria de lembrar que essa carta é escrita por Deus ao povo, e Deus se coloca como uma pessoa responsável por esse exílio. Cremos que foi um tratamento pedagógico de Deus, porque ele leva esse povo, tira tudo dele, só não tira a palavra, e coloca dentro da Babilônia, para um tempo de reflexão, um tempo de vida no meio de uma terra estranha. O que esse povo ia fazer numa terra estranha? Ia reclamar. O que nós fazemos quando nós somos tirados da nossa rotina? É incrível que uma pessoa estava conversando comigo essa semana e dizia que há indícios de que o número de divórcios está aumentando. Justamente porque homens, maridos e mulheres têm que conviver juntos com os filhos, e essa vida domiciliar, 24 horas por dia,
está, vamos dizer assim, afetando a vida das pessoas, até os seus relacionamentos. É triste ouvir uma coisa dessa, mas quando se mexe na nossa rotina, quando nós temos que ficar em situações diferentes, em que nós não estamos acostumados, qual é a tendência? A tendência é reclamar. Ou, de repente, é ficar à frente de uma televisão que 24 horas transmite coronavírus. Eu costumo dizer que é um processo satânico, inclusive, de mudança do psicológico das pessoas, porque elas ouvem tanto alarme do corona que elas ficam seguindo todas as desgraças no mundo ou no Brasil por causa de um vírus chamado coronavírus. E isso causa uma depressão, causa desespero, pode causar tantas outras coisas. Mas o que fazer numa situação dessa? E eu volto aqui à carta de Jeremias. Quais são os conselhos de Deus para o povo de Israel? Bom, nós podemos aqui começar a seguir esses conselhos, que não seriam conselhos naturais, através de uma lógica dramática de desespero. Esses conselhos não se encaixam, porque no versículo 5 você vai encontrar: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto, tomai esposa, gerais filhos, dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos, procurai a paz da cidade onde vocês estão, orai pela cidade que vocês estão, porque na sua paz, ou seja, na paz da cidade onde vocês estão, vocês terão paz. Deus pede para que esse povo olhe com normalidade a situação. Deus tira toda essa pressão de desgraça, de desastre, e faz com que o povo mude o seu olhar. Porque, na realidade, ele está dizendo: vocês vão ficar aí pelo menos 70 anos, é isso que diz a palavra. Vai ficar 70 anos no drama? Vai ficar 70 anos nesse desespero? Não dá. E outra coisa, Deus está no controle de todos esses 70 anos. E se Deus está no controle, para que se desesperar? Para que ficar colocando coisas na cabeça, lamentando a situação? Deus pede então que as pessoas simplesmente vivam, que as pessoas simplesmente normalizem as suas vidas na medida do possível. Claro que nós não vamos dizer aqui que foi tudo normal, mas o que Deus pediu foi para que eles, numa terra estranha, pudessem viver normalmente e tivessem até mesmo vínculos com a terra, plantando inclusive, casando entre si. Claro, o povo de Israel casava entre si, esse é o contexto da passagem. Mas Deus pede para que eles construam casas, plantem, comam da colheita casa, trabalhem para o bem da cidade. O local onde Deus nos coloca é um lugar de bênção para outras pessoas também. O povo de Israel tinha que entender que estava em Babilônia, e era povo de Deus em Babilônia. Portanto, o povo é um povo abençoado que pode levar bênção para outros. Orar pela paz e trabalhar pela paz da cidade é se oferecer para ser instrumento de Deus na própria cidade. Mas quando há murmuração, perdemos a bênção de construir os próprios projetos de Deus para as nossas vidas e para outras. Portanto, eu tenho aprendido bastante nessa crise que nós estamos vivendo, que para mim não é nenhuma tragédia. Eu e minha esposa tínhamos falado: nós vivemos para ver o mundo parando. Nunca, nossos pais não viveram esse tipo de coisa, mas nós vivemos para ver o mundo parando. E o mundo está aprendendo muitas coisas. Muitos dizem que nós vamos sair de toda essa experiência modificados. Tenho minhas reservas.
só modifica se nós aprendemos alguma coisa com todas essas situações que nós estamos vivendo. Irmãos, Israel aprendeu. 70 anos, Israel aprendeu. Agora, existe uma outra coisa importante que Deus escreve nessas cartas. É interessante. Primeiro, vivam uma vida normal. No que vocês podem fazer, vivam uma vida normal e procurem a paz. Não se desesperem. Mas a segunda coisa é contra os falsos profetas. Dizem que crise pode ser grandes oportunidades. O diabo também sabe. O diabo sabe que crises são boas oportunidades para o diabo, os demônios, construírem projetos e destruírem muitas coisas de Deus. Creio que muitas coisas de Deus estão sendo destruídas na vida de crentes por obra em mãos de Satanás, através da permissão que muitos cristãos têm dado no desespero, na ansiedade, na perda da paz interior, deixando que as situações externas dominem mais aquilo que é mais precioso, o coração. E Deus pede para que não se coloque atenção em pessoas que confundem a palavra de Deus. Você sabe que é uma heresia? É uma meia-verdade. O diabo não diz uma mentira completa. Ele diz a mentira como partes de verdade. E às vezes as pessoas começam a acreditar. Na nossa caminhada haverá sempre gente se passando por boca de Deus. Deus não envia gente mentirosa e enganadora. Eu gosto muito dessa frase. Eu não os enviei. Deus tinha profetas. E desculpe, irmão, Zacarias, profetas foram enviados junto com o povo de Babilônia. Portanto, lá na Babilônia havia um profeta, profeta de Deus. Mas Deus diz aqui muito claramente que há pessoas que foram no meio do povo que nunca foram enviados como boca de Deus. Quem dá ouvido a falsos profetas cria falsas esperanças e desobedece a Deus. E nós só entendemos, e principalmente quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que o bom pastor, a ovelha, reconhece a sua voz. Então, irmãos, quando nós somos pessoas que tomam o conselho de Deus para ter paz no coração e refúgio dele, e entendemos que Jesus Cristo é o nosso bom pastor, nós entendemos que só com intimidade com o bom pastor é que a ovelha reconhece a sua voz. Então, se a ovelha reconhece a voz do bom pastor, também vai reconhecer a voz do mercenário, do lobo, ou todos aqueles que não estão de acordo com o bom pastor. Mas para isso é preciso ter intimidade com o bom pastor, ouvir a sua voz, saber distinguir o falso profeta daquele que fala em nome de Deus. Logo em seguida, existe uma promessa de restauração. No versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Irmãos, eu não conheço nenhuma outra passagem bíblica em que Deus deu um período tão específico para dizer assim, ó, fica aí, meu filho, meu servo, e aprenda. Então, irmãos, eles foram com um certificado de validade. Portanto, aquilo ia passar. Isso em si já era uma esperança. Mas se Deus estava falando que deu 70 anos, vocês vão voltar para onde? De onde vocês eram? É um motivo de esperança. Então, Deus, ele jogou muito claro com esse povo. Ele foi muito transparente com esse povo. Nós não podemos pensar de outra maneira. E ele trata assim conosco.
Somos sem vergonha, sim. Pecamos muitas vezes, repecamos, conscientes, estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando vem a mão de Deus para agir na nossa vida, Deus sabe como faz, quem usa e quanto tempo leva, para que nós aprendamos a tirar do nosso coração a infidelidade. E aquele povo era idólatra, você sabe? Nós, depois da Babilônia, não temos nenhuma referência mais à idolatria dentro do povo de Israel. Nós não podemos dizer que o povo voltou ao caminho da idolatria. Eles tinham compreendido, eles tinham entendido. Numa terra estranha, numa situação complicada, com outra língua, com outros hábitos, o povo de Israel teve que, durante 70 anos, teve que aprender a louvar a Deus, sem instrumentos ou sem aqueles instrumentos que eles tinham, de formas diferentes. Nós sabemos que eles se organizaram em sinagogas. A sinagoga vem dessa época da Babilônia. Eles vêm já com alguma estruturação religiosa, ainda que essa estruturação religiosa vai ser um problema, porque ela vai se tornar uma religião, vai se tornar o judaísmo mais tarde. Mas esse povo teve que aprender a viver com Deus, numa terra e numa situação estranha, com uma promessa de restauração. Nós sabemos que Deus cumpriu a sua promessa. Mas, irmãos, é só depois desse contexto todo que vem os versículos 12, 13 e 14. Lamento, cristãos, que tenham utilizado os versículos 12, 13 e 14 sem dar o devido respeito ao contexto do texto. Nós não podemos ler apenas versículos bonitos da palavra de Deus, porque são bonitos a nós. Nós precisamos entender por que eles foram escritos. E quando nós entendemos que esse povo está chateado, está muito irado, mas é confrontado com a verdade por Deus, em que Deus diz: eu estou disciplinando vocês. Minha mão está pesando. É difícil, mas olha, tenha calma, viva. Só depois disso, o Deus da graça diz nos versículos 12, então, ou melhor, começamos no versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que profundo esse versículo. Muitas vezes nós achamos o que Deus pensa de nós. O achismo é uma das grandes dificuldades na nossa vida cristã. Mas Deus também está dizendo: eu sei o que Deus pensa de você. Talvez a ideia que Deus tenha de você não seja a mesma ideia que você acha que Deus tem sobre você mesmo. Eu sei que pensamentos tem a vosso respeito, Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E se você compreender isso, se o judeu compreendesse isso, em plena Babilônia, Deus também continua falando, dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Eles já não tinham um templo para fazer ofertas e fazer as orações, mas eles tinham Deus, esse Deus maravilhoso que estava na Babilônia. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o fim.
Eu termino por aqui. Esse texto termina até o versículo 14 com essa frase: ao lugar de onde vos mandei, Padre. Deus reforça a ideia. Quem mandou vocês fazer isso? Sabe, irmãos, eu não faço muitas alegações com relação a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu creio que nós estamos passando por uma peste, como outra qualquer que foi profetizada por Jesus. Nós estamos vivendo tempos profetizados. Portanto, não é nada novo embaixo dos campos. Temos muitas pestes que têm assolado o mundo. Muitos servos, nossos irmãos, foram mortos no meio das pestes. Nós temos o privilégio de pedir a Deus que nos socorra, que não deixe esse corona chegar na nossa vida, no nosso organismo. Ou mesmo se ele já tenha chegado, que ele não provoque aquilo que ele provoca na vida de muitos. Nós temos muitas pessoas. Mas o importante não é isso. Eu sei que nós devemos tomar todas as condições que nós precisamos, todas as medidas que nós precisamos tomar, nós temos que tomar. Mas nós não devemos nos preocupar em demasia com todo esse tempo que nós estamos vivendo. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar. E ele disse: se vocês me buscarem, achareis. Quando buscarem de todo o coração. Se é um tempo pedagógico, olha, não há coisa melhor do que ficarmos em casa, sermos contrariados pela situação, mas ao mesmo tempo buscarmos mais a Deus, lermos mais a palavra de Deus, nos aprofundarmos no relacionamento com Ele. E através disso aprendermos coisas que talvez nós nunca aprenderíamos se continuássemos vivendo a nossa vida normal. Portanto, veja as situações da perspectiva de Deus. Preste atenção a esse versículo. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o quanto nós somos frágeis. E o ser humano é muito frágil. Todas as nações estão percebendo isso. O ser humano é frágil. A natureza veio e pode realmente fazer um estrago grande. E a nossa sabedoria toda não chega. Que nós não devemos confiar em nós, como nós dissemos no início. Mas, irmãos, quem encontra o Deus da terra, também encontra a terra da promessa. Ele diz: congregar-vos-ei de todas as nações. Deus restaurou a sua vida, lhe deu uma terra novamente. Lhe deu mais palavras, porque não eles foram com o livro da lei, mas o livro dos profetas também começou a surgir no meio do povo. E hoje não temos apenas a lei, nem os profetas, nem os livros de sabedoria. Hoje nós temos um novo testamento. Deus continuou se revelando no meio do povo. Vale a pena. Vale a pena aceitar os castigos de Deus. Vale a pena aceitar as lições que Deus nos dá. E que possamos ter um coração de entregar a Deus todas as coisas e viver normalmente o máximo que nós pudermos. E fazermos a vontade de Deus. E assim descobrimos que Deus pode restaurar muitas coisas. Se você está preocupado com finanças, com a questão financeira, deixe isso nas mãos de Deus. Porque se você está sendo prejudicado agora por situações que nós estamos vivendo, Deus pode restaurar a sua sorte. Como Ele vai fazer? Porque Ele cuida do seu. Agora, nós não precisamos viver todos os dias desesperados. É isso que Satanás quer. É tirar a nossa paz todos os dias. Para que possamos ficar
à mercê dos demônios de uma maneira bem fácil. Não é isso que Deus quer para nós. Aprendamos a ser fiéis. Aprendamos a aprender com as situações. Vamos ler mais a palavra de Deus. Vamos nos aprofundar no nosso relacionamento. Amém? É um privilégio para mim, compartilhar essa palavra com vocês. Espero que ela tenha tocado seu coração, falado com você. Mas eu peço que, após esse tempo de transmissão, você possa voltar novamente ao texto. Possa ler o capítulo 29 todo. Que possa ler Jeremias todo, para você entender como Deus agiu naquele povo. E possa crescer cada vez mais. Porventura, se você realmente não tem deixado Jesus tomar conta da sua vida, faça uma oração a Ele. Peça a Ele. Jesus, entra na minha vida, muda a minha vida, perdoa os meus pecados e me ajuda a ser um servo teu que depende de ti em situações. Vamos orar? Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse tempo, juntamente com os meus irmãos. Te louvo pela tua palavra e como ela nos ensina, Senhor amado, a enfrentar tempos difíceis. Mesmo quando esses tempos difíceis são enviados por ti, quando tu és capaz até mesmo de utilizar Nabucodonosor para levar, por exemplo, o povo que tu escolheste e que tu amava. Te agradecemos porque tu não desististe desse povo, mas na tua justiça e na tua misericórdia trataste o coração desse povo. Pai, trata do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em ti em todas as situações. Dá-nos a graça, Senhor amado, de acalmar o coração e não nos desesperarmos com coisas que possam estar acontecendo com as nossas vidas. Mas acreditar que tu tens tudo está em ordem embaixo das tuas mãos, porque tu tens o controle das nossas vidas. Lhe peço por aqueles, Senhor, por aquelas pessoas que não deixaram ainda que tu possas reinar no coração delas. Em nome de Cristo. Que tu possas limpar os seus corações, perdoar os seus pecados e dar-lhes uma nova vida por aquilo que tu ofereces, Jesus Cristo. Pelo teu sacrifício na cruz, tu perdoas os nossos pecados e nos faz justos perante Deus. Pai, que tu justifiques o coração dos teus servos, que tu limpes o coração dos teus servos e que tu nos ajudes a viver, Senhor, em tempos de crise, na melhor maneira possível, buscando o teu nome, encontrando a ti, e possamos ver, Senhor, tu mesmo agindo, dando o fim que o nosso coração deseja. Que é que toda essa crise passe e nós possamos continuar vivendo para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, confie em Deus, continue estudando a palavra de Deus. A Igreja Nazarena de Barão Geraldo, ela vai ter uma outra transmissão na quarta-feira, às 8 horas, e no domingo, às 10h30 da manhã e às 6h30 da tarde. Nós contamos com a sua presença. Continue servindo a Deus fielmente, também contribuindo com a casa de Deus, contribuindo com os seus dízimos, as suas ofertas, e não só isso, ajudando pessoas, doando alimentos, porque nós temos famílias que precisam da sua ajuda. Que Deus possa te abençoar.